Graça e paz, irmãos e irmãs, fiéis em Cristo Jesus, amigos e amigas, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração, seja abundante na vida de todos vocês. Muito obrigado pela presença. Esta é a nossa aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Estamos estudando o livro de Atos, aulas remotas, hoje dia 27 de setembro de 2020. Bem aqui na sua tela, à esquerda, tem um QR Code que você pode usar para ser direcionado à playlist onde todas estas aulas estão sendo disponibilizadas no YouTube. Quero convidar-lhe também para conhecer uma outra playlist no meu canal, chamada Estudos Bíblicos, que não seguem a mesma sequência das aulas da Escola Bíblica, que estamos dedicando apenas a Atos, enquanto nos estudos bíblicos vamos versar sobre diferentes temas de interesse para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra do nosso Deus. O QR Code respectivo está logo aqui. No cantinho você pode acessar também estudos bíblicos em vídeo. Pode também conhecer o nosso site www.profpaulohenriquesilva.com. As aulas estarão também todas disponíveis no YouTube da Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, bem como no aplicativo da igreja. O tema do nosso estudo é o Espírito Santo e a expansão da igreja. Livro de Atos, Atos do Espírito Santo sobre a igreja, revela para nós todo o caminho percorrido pela igreja primitiva no primeiro século, visando a sua expansão além de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, mas chegando até os confins da terra do Império Romano naquela época, levando a palavra de Deus não apenas aos judeus, mas também a todo o mundo gentílico. É um momento extremamente importante da igreja e os fundamentos estão sendo ali colocados. As primeiras igrejas estão sendo constituídas e os irmãos enfrentando várias dificuldades, perseguições, muitas coisas aconteceram e Lucas relata para nós de uma maneira bastante simples, de uma maneira muito interessante e criativa, o livro de Atos dos Apóstolos. Para começarmos efetivamente, vou convidar-lhes para uma oração. Oramos a Ti, Senhor, dedicando as nossas vidas, dedicando esse momento de estudo, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que o Teu Espírito Santo sonde as nossas mentes, os nossos corações e faça, Senhor, transformar e mover aquilo que não é do Teu agrado e que a Tua palavra entre, seja viva e seja eficaz em nossas vidas. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus. Então vamos adiante. Agora sim, o primeiro versículo que eu quero apresentar para os irmãos e para as irmãs nesta nossa aula hoje diz respeito ao versículo escolhido pela classe como sendo a divisa, aquele versículo que representa para nós todo o estudo de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a começar de Jerusalém, expandindo para a Judéia, pelos territórios próximos, por Samaria, e chegando até os confins da terra. Assim que vemos o desenrolar da história no livro de Atos dos Apóstolos. Adiante, nós temos logo agora o capítulo 17, que é objeto do nosso estudo. Paulo está situado em Atenas. Temos estudado, quero convidar-lhe a conhecer as aulas anteriores que estão no nosso canal no YouTube, também no canal da PIBJF. Vá lá e acompanhe tudo que aconteceu até agora nesta segunda viagem missionária de Paulo. Estamos no capítulo 17, focados na sua estada em Atenas. Ele veio de Bereia,
Ele veio fugido de Tessalônica, fugido de Bereia, ele está sozinho em Atenas. Os seus companheiros Silas e Timóteo ficaram em Bereia e ele chega na cidade de Atenas e ali permanece por algum tempo pregando o evangelho de Cristo, as boas novas. Vejamos como o desfecho do capítulo 17. Dos versos 24 a 31, Paulo apresenta aos atenienses e todos aqueles estrangeiros, aos demais que ali se reuniam, todas as semanas, todos os dias, não deixando de falar sobre o que estava acontecendo, sobre aquelas novidades que Paulo estava trazendo para uma cidade cosmopolita, para uma cidade religiosa, para uma cidade dedicada à filosofia, ao estudo, à intelectualidade, à cultura, à arte e à religiosidade. Chegou um homem trazendo novidades. A cidade se alvoroçou e todos queriam ouvir Paulo. E ele falou. Ele apresentou um sermão importantíssimo lá na colina de Ares, no Areópago, para o conselho e para as pessoas ali interessadas. Nesse discurso, Paulo apresenta o Deus Criador. Aquele Deus que era desconhecido dos atenienses, Paulo diz que foi ele que criou os céus e a terra e tudo que neles há. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que você desconhece, ateniense, é o Deus que deu vida ao todo o universo. E ele não criou o universo a partir de algo, ele criou o universo pela sua palavra. Esse Deus é desconhecido por você ainda? Esse Deus é desconhecido por alguém do seu relacionamento? Será que esse Deus é desconhecido, de fato, por alguém que até esteja no seio da igreja? É possível, mas cabe a nós apresentarmos o Deus desconhecido que foi revelado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele também dá fôlego a todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. O que você tem, o que você é sustentado por Deus. Não há nada que você faça que não seja feito a partir de Deus. E Paulo, inclusive, cita profetas gregos dizendo que é nele que nós vivemos e que nós movemos. Então Deus nos dá o fôlego da vida. Esse Deus planejou o universo. Esse Deus planejou todas as coisas e deu ordem de tempos, espaços. Ele é que dá a direção ao universo segundo a sua vontade. Esse Deus se relaciona conosco. Ele não é apenas um Deus de perto, ele é um Deus de longe. Ele não é apenas um Deus que está distante lá no templo, mas ele está junto de cada um de nós. É um Deus que gosta de relacionamentos, e relacionamentos saudáveis, relacionamentos que são construtivos, e não relacionamentos sacrificiais, tais como os relacionamentos que os atenienses tinham com seus deuses, com as suas divindades. Paulo estava trazendo uma novidade, uma cosmovisão religiosa totalmente distinta. Em lugar das pessoas se sacrificarem pelos seus deuses, era um Deus que havia se feito carne e morrido para nos dar a salvação. Isto era muito novo. E esse Deus amoroso, um Deus capaz de se doar por nós, um Deus que nos amou antes que nós o amássemos, um Deus que nos amou sendo que nós ainda éramos pecadores, um Deus que nos escolheu para si, é também juiz. E ele já designou um dia e um juiz para que todas as pessoas se apresentem perante ele. Sejam essas pessoas judeus, gentios atenienses, brasileiros, todos se apresentarão perante o justo juiz, que é Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Bom, enquanto Paulo falava de Deus, do Deus desconhecido, dos seus atributos, talvez os atenienses não tenham nem ficado muito espantados,
um pouco impressionados, mas eles já estavam acostumados com muitas divindades. Poderiam ter, no primeiro momento, imaginado que era apenas mais uma divindade. Mas quando Paulo faz menção à ressurreição dos mortos, aí as coisas mudam bastante de figura. Por quê? Os gregos imaginavam que o corpo era o cárcere da alma. A alma estava enclausurada no corpo. E quando morríamos, essa alma era libertada. Imaginar que o corpo seria ressurreto, a alma estaria de volta a esse corpo, agora glorificado de uma forma distinta, isto para os gregos causou um certo embaraço. E as reações foram importantes. Paulo teve que conviver com diferentes contingências naquele momento, após ter apregoado o Deus desconhecido. Quando ouviram sobre a ressurreição, imaginavam até que fossem duas divindades, uma o Deus desconhecido, a outra uma divindade chamada ressurreição. Quando entenderam o que Paulo estava falando sobre ressurreição, pensaram bem e alguns zombaram. Zombaria, escarneceram, desqualificaram a palavra de Paulo, desqualificaram o evangelho, zombaram. Você já falou de Deus para alguém? Falou do amor de Cristo, da graça de Cristo e da necessidade do arrependimento para a remissão dos pecados? Falou da salvação, do sacrifício de Cristo na cruz por cada um de nós? E alguém zombou? Talvez já tenha acontecido contigo, ou venha a acontecer. Não se assuste, isto pode de fato ocorrer, porque aconteceu com Paulo. Aconteceu com Paulo principalmente quando ele tratou da ressurreição. Embora Isaías já houvesse nos alertado a isto. Isaías 26, 19 dizia: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e alegrai os que habitais no pó, porque o seu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Isaías já viu. Isaías, o evangelho do Antigo Testamento, por assim dizer, já havia falado da ressurreição dos mortos e como a terra lançará de si estes mortos. Para os gregos, isto foi motivo de zombaria. Para alguns, claro. Outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Tomaram a decisão de não decidir. Já observou isso? Quando você adia, está tomando uma decisão de não tomar decisão. Extremamente perigoso nesse aspecto, porque nós não sabemos qual será o dia da vingança do nosso Deus. Não sabemos o dia do juízo, não sabemos quando Jesus voltará. Você já pregou o amor de Cristo para as pessoas e teve essa reação como retorno? Tá bom. Semana que vem eu encontro contigo de novo, você me fala um pouco mais. Eu não vou tomar a minha decisão ao lado de Cristo agora, não. Eu preciso pensar mais a este respeito. Olha, eu até me interessei pelo que você falou, mas eu acho que eu ainda não estou seguro para tomar essa decisão. Vou pensar mais adiante. Isso já aconteceu? Paulo se deparou com esse tipo de reação também. Você tem alguns versículos interessantes para complementar o seu estudo, estão aqui na barrinha azul, logo abaixo. 1 aos Coríntios 15, 42 e Atos 17, 18. Estes versículos você deve ler, estudar para aprofundar o entendimento de cada um dos temas tratados aqui em nossa aula. Bom, frente a estas reações, as condições que ali se apresentavam naquele momento, Paulo retirou-se do meio deles. Se afastou, já havia feito o seu trabalho de testemunha. Note que Paulo não quis convencer ninguém. Paulo não constrangeu ninguém. Paulo não colocou ninguém contra a parede. E também não ofereceu
recompensas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Paulo simplesmente foi uma testemunha, testemunhou de Cristo e retirou-se do meio deles. Lucas 4:30 e Mateus 15:21 serão leituras importantes para você também sobre este assunto. Com isto, alguns homens ajuntaram-se a Paulo e creram. Houve um resultado? Houve um resultado positivo. Houve conversões. Alguns creram. Talvez não muitos, mas alguns. E houve festa no céu neste momento quando aqueles creram. Notem que a palavra de Deus pregada por Paulo não voltou vazia. A palavra de Deus pregada por Paulo não voltou vazia. Compreende isso? Não é a palavra do pregador, não é o estudo do professor que não voltam vazios. Quem não volta vazia é a palavra de Deus. Esta vai e cumpre o propósito para o qual foi pregada. E alguns creram naquele momento. Dentre eles estava Dionísio. Dionísio, ele era membro do Conselho Ateniense, membro do Areópago, um homem importante, culto da cidade de Atenas, respeitado, com muita legitimidade. Este homem, Dionísio, dizem os relatos das tradições, não está na Bíblia, não é uma evidência histórica, mas a tradição diz que Dionísio acabou se tornando o líder da igreja em Atenas. Não temos como comprovar isto, mas fica aqui o relato da tradição. Uma mulher chamada Dâmaris, provavelmente uma mulher influente, talvez uma estrangeira piedosa que tenha se aproximado para ouvir também o que estava falando aquele homem em Atenas. E ela se converteu, como outras pessoas, certamente gregos e estrangeiros que estavam naquela cidade. Vamos resumir o que aconteceu, então, ao final desse capítulo 17. Paulo em Atenas, capital intelectual cultural, berço da filosofia, da democracia, da cultura grega, mas uma cidade envolvida, imersa, subjugada pelos ídolos. Paulo chegou em Atenas sozinho e fez o quê? Observou. Qual foi a atitude? Observou. Observou o ambiente. Percebeu qual era a cosmovisão daquelas pessoas. Observou. Então você, como cristão, chegando em um determinado ambiente, numa determinada circunstância, deve ser sábio o suficiente, sábia o suficiente para observar. Resultado desse exame de Paulo: idolatria. Identificou logo que era uma cidade idólatra. Havia muitos ídolos, esculturas, culto a diferentes divindades por toda a cidade. Você pode chegar num determinado ambiente e identificar idolatria também, não pode? Ao observar, na sua casa, na sua família, quem sabe no seu local de estudo ou de trabalho, nos seus relacionamentos, na própria igreja mesmo. Você já identificou idolatria na própria igreja? Isso pode acontecer? Será que estamos, tal como os atenienses, construindo para nós ídolos conforme a nossa vontade? Vejam que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, não faz nenhum sentido nós criarmos deuses à nossa imagem e semelhança. Mas aquela idolatria representava, e Paulo identificou, que estavam customizando os deuses. Havia deuses para cada coisa. Havia deuses para cada propósito, para cada necessidade, para cada circunstância, da agricultura, da fertilidade, do amor, da medicina, do comércio, da guerra. Deuses customizados, ídolos de acordo com a vontade humana. Pode estar acontecendo isso hoje também? Nós estamos vivendo um período de fé customizada,
O meu Deus me ouve? O meu Deus entende o que eu quero, o que eu preciso? O meu Deus não é o Deus Todo-Poderoso a quem devemos dar glória pelo que Ele é e a quem devemos dar graça pelo que Ele faz. Mas o meu Deus, da minha vontade, do meu interesse, que eu cultuo da forma que melhor me apraz, como é conveniente para mim. Outros tipos de deuses, personalidades, hein? Líderes, ideologias, redes sociais, tantos seguidores, instrumentos, equipamentos, facilidades do mundo moderno, tudo isso pode estar se tornando um ídolo? Dinheiro? Observe, veja se você identifica idolatria, algo que está ocupando o lugar de Deus. Paulo observou isto em Atenas. Observou também uma grande religiosidade. Cultuavam, havia divindades, mas cultuavam de maneira ritualística e sacrificial. Sacrificavam para os ídolos. Tinham tremendos rituais que precisavam ser seguidos. Isto constrangeu Paulo, ainda que fosse um judeu muito acostumado em rituais, mas ele passou pela experiência de conversão, ele passou pelo entendimento na primeira viagem missionária e pelo concílio de Jerusalém. Ele sabe que os ritos não salvam, ele sabe que os sacrifícios não salvam, que Deus é espírito e que nós devemos cultuá-lo em espírito e em verdade. E tudo isto, fruto da observação de Paulo, tocou profundamente o seu coração. Ele, então, após ter observado, pregou. O que fazer, então? Cumprir com a comissão. Ide, pregai o Evangelho. Seja testemunha de Cristo. Assim ele fez. Pregou o Evangelho. Pregou primeiro nas sinagogas, aos judeus, sim, aos sábados. Pregou também na praça, na ágora, todos os dias. Veja que ele foi diligente, hein? Comprometido, dedicado. Sábado na sinagoga e todos os dias. Ele não interrompeu a pregação. Todos os dias ele se dedicava à pregação na praça para aquelas pessoas que se mostravam ali interessadas. E também pregou para um grupo mais restrito, os líderes, o conselho da cidade, no Areópago, né, o conselho ateniense ali, aqueles que eram os dirigentes da cidade. 3 públicos diferentes, 3 ambientes diferentes, 3 circunstâncias e 3 tempos diferentes. Paulo não se cansava de pregar o Evangelho e não se envergonhava de pregar o Evangelho. Bom, ainda nesta mesma toada, nós podemos perceber que a atitude de Paulo foi de indignação. Mas eu quero aqui separar a palavra indignação em 2 partes, para tentar, ao mesmo tempo que separo, reúno num mesmo movimento. O movimento que se inicia por se indignar. Paulo se indignou com o que ele viu. Nós ainda guardamos a capacidade de nos indignarmos com aquilo que Deus ficaria indignado? Nós nos entristecemos hoje com aquilo que entristeceria o coração de Deus? Nós queremos transformar aquilo que Deus gostaria de transformar? Ou tudo está se banalizando? Você está vendo, não, mas isso é normal, mas o mundo mudou, são outros tempos, isso é assim mesmo. Você está pensando assim? Paulo chegou em Atenas e não aceitou a banalização da religiosidade e da imoralidade e da idolatria. Ele se indignou. E logo na sequência ele agiu. Ele não ficou só na indignação,
Puxa, mas o que está acontecendo na minha família? Mas o que está acontecendo na minha igreja? Mas o que está acontecendo no meu local de trabalho? Mas o que está acontecendo no ambiente escolar? Eu estou indignado com isso. Ah, primeiro passo, você se indignou. E o passo seguinte, qual que é? Entrar em ação. Pregar o evangelho. Ser testemunha de Cristo. Indignação. Fica indignado e, na sequência, entra em ação. Atue. E note que Paulo fazia isso todos os dias, hein? Todos os dias, diligentemente, de forma comprometida e assertiva, ele examinava as circunstâncias e ele agia. Indignação. O capítulo 17 também nos revela quais foram as reações à pregação de Paulo na cidade de Atenas. Como foi mesmo que tudo aconteceu ali em Atenas, após Paulo ter pregado o evangelho? Quais foram as reações a esta pregação? Primeira reação, zombaria. Pode acontecer contigo, hein? Você pregar o evangelho e alguém zombar de você. Aliás, já aconteceu? Se não aconteceu, corre o risco de vir a acontecer. Saiba que aconteceu também com o grande missionário apóstolo Paulo. Ele enfrentou zombaria. Ele enfrentou também o adiamento da tomada de decisão. Você olha para uma pessoa, prega o evangelho, ela vai se decidir ao lado de Cristo. E ela resolve simplesmente jogar para frente. Não, em outro momento, oportunamente, eu volto a falar com você sobre este assunto. O adiamento é uma reação que pode ocorrer. Mas esteja preparado para a reação da salvação. Muitos vão se salvar. Muitos estarão ao lado de Cristo, aceitarão o sacrifício de Cristo naquela cruz e serão salvos por Jesus. Haverá salvação pela pregação da palavra. Muitos hão de ser salvos por Jesus pela pregação da palavra que vier de você como testemunha de Cristo. E isto aconteceu na cidade de Atenas. Na sequência, face a todas estas condições e circunstâncias, o que Paulo faz? Saiu de Atenas e foi para Corinto. Agora já estamos adentrando o capítulo 18. Paulo deixando Atenas e indo para Corinto. Vamos nos dedicar ao estudo do capítulo 18. Quero apenas fazer aqui, mais uma vez, uma chamada contigo a respeito dessa movimentação missionária do apóstolo Paulo, iniciando-se ali em Atos 15, pela região da Síria, da Antioquia, também passando pela sua cidade natal, Tarso, na Cilícia, começando então a segunda viagem missionária em companhia de Silas. Ele vai então para a região da Galácia, visita as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem missionária, chega até a fronteira da Mícia, quer ir para o leste, mas o Espírito Santo o conduz para o oeste, não em direção à Ásia, mas em direção à Europa. Em Listra, Timóteo se une ao grupo. Em Troade, já preparando-se para seguir para Macedônia, Paulo recebe Lucas, um grande companheiro, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas e relatou as viagens no livro de Atos. Passando pela ilha de Samotrácia, chega ao porto de Neápolis, já na região da Macedônia, e Paulo vai até Filipos. Passou algum tempo na cidade de Filipos, foi ali açoitado, foi preso em Filipos, muitas coisas interessantes aconteceram. Assistam às aulas anteriores. De Filipos, ele pega a estrada via Ignácia e segue por cidades de Anfípolis, Apolônia, até chegar à grandiosa Tessalônica. Ali ele prega o evangelho, mas é escorraçado da cidade, tem que sair da cidade, e pensando talvez em voltar, ele se posiciona nas redondezas, na cidade de Bereia, mas aqueles de Tessalônica, judeus de Tessalônica, foram também até Bereia, alvoroçando o povo contra Paulo, que é obrigado a deixar Bereia.
Silas e Timóteo permanecem em Bereia. A perseguição estava muito focada sobre Paulo. Ele deixa Bereia e sozinho vai então para Atenas. É o ponto que acabamos de estudar. Em Atenas, depois de permanecer ali algum tempo, de fazer as pregações na sinagoga, na praça da cidade e também no conselho da cidade, tal como acabamos de estudar, Paulo, ainda sozinho, se dirige a Corinto. Pronto, agora estamos em Corinto, Atos capítulo 18, uma importante cidade, capital da Caia, uma província pacificada, uma província senatorial romana, e Paulo vai permanecer algo como 1 ano e meio em Corinto, hein? Note bem, vai ficar por bastante tempo em Corinto, depois seguirá para o porto na cidade de Cencreia, e de Cencreia ele irá para Éfeso, concluindo então a segunda viagem missionária, já se dirigindo de volta para o porto de Cesareia Antioquia da Síria, fechando a segunda viagem missionária. Haverá também a terceira viagem e a viagem para Roma. Pois bem, esta é a condição que estamos nesse momento. Paulo seguindo para a cidade de Corinto. Atos capítulo 18 será objeto de estudo da nossa próxima aula. Eu quero te convidar a permanecer conosco nesta jornada missionária de Paulo ao longo do livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigado pela sua participação. Continue nos acompanhando. Que o Senhor te abençoe e te guarde abundantemente. Fique com Deus. Tchau.